Hoje eu tô arrumadinho porque daqui a pouco eu vou sair, mas eu quero fazer esse vídeo aqui falando sobre um filme que eu acabei de assistir, chamado O Conde de Monte Cristo. Se você não assistiu esse vídeo ainda, assista, é muito legal. Tem um livro também, do Alexandre Dumas, vale muito a pena, é uma história fantástica. Eu já tinha lido o livro, já tinha assistido a versão anterior, que era com Jim Caviezel, inclusive, um ator que eu acho, porra, sensacional. E aí agora, hoje, eu assisti a versão mais recente, né, de 2024. E essa versão me fez observar coisas que eu não tinha observado antes, eu quero comentar com você. A primeira de todas é que o Edmond Dantès, que é o cara principal, né, é o personagem principal, o Conde de Monte Cristo, por acaso, ele já era uma pessoa muito boa, ele tinha um valor pessoal muito grande. Mas ao longo do filme, você vai vendo o desenvolvimento dele, você vê que ele era uma sombra do que ele se tornou. Ele era um cara que, de fato, tinha um potencial absurdo, mas ele mesmo não entendia. Ele não tinha como entender isso. E aí o que acontece é que, como ele tinha esse valor pessoal muito grande, ele passa por uma injustiça ao longo do filme. Então eu vou tentar fazer o máximo para não dar spoiler para quem não assistiu, mas ele passa por uma injustiça, e quando ele é preso injustamente, ele conhece um abade. Esse cara é super culto, super inteligente, e ele vê no Dantès um cara com um coração gigante, com um valor pessoal gigante, e eles fazem amizade. O abade começa a ensinar ele, portanto, começa a ensinar filosofia, matemática, um monte de línguas ali, e ele de fato vai se refinando, vai se transformando numa versão muito melhorada do que ele era. A partir daí, é claro, muda completamente a vida do Dantès, porque antes ele tinha muito potencial, mas ele não sabia muito bem como usar. Repare que o abade deu para ele a principal riqueza, a principal potência que ele poderia ter. Ele deu basicamente conhecimento. E esse conhecimento foi a maior fortuna do Edmond Dantès ao longo do filme todo. Você vai ver o filme ou ler o livro, e você vai perceber que ele se transforma num homem muito poderoso, mas a principal fortuna que ele tem é realmente o conhecimento. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver, imagina, com as posses materiais ou com o poder que eventualmente ele venha a ter. Porque se ele não tivesse aquele conhecimento, se ele não tivesse transformado numa pessoa muito superior a que ele era, aquela quantidade de recursos que ele tinha só ia prejudicar ele. Então repara que talvez você esteja andando por aí com um potencial absurdo, e tudo que você precisa, na verdade, é entender, conhecer esse potencial, ganhar esse aprendizado, esse conhecimento, para só então você conseguir liberar isso e utilizar isso ao seu favor. E eu quero e posso te ajudar com isso. E foi por isso que eu criei a Findu. A Findu oferece um teste DISC claro, objetivo e acessível a qualquer pessoa. O DISC é a metodologia mais utilizada no mundo inteiro para entender o comportamento humano. Até a NASA confia nele. E na Findu o teste é totalmente online, rápido e super simples. E além disso, você recebe um relatório detalhado com o seu resultado imediatamente. E com esse conhecimento em mãos, você fica sabendo como o seu comportamento pode te impulsionar nos seus relacionamentos, na sua carreira, na sua comunicação com as outras pessoas e ainda muito mais. Acesse o link que eu tô deixando aqui na descrição, vai lá na Findu e faz o seu teste. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a se conhecer melhor e a transformar a sua vida da maneira que você quiser. Repare que no filme também tem uma dicotomia bem interessante, né? Depois de ele se transformar nessa pessoa completamente diferente, com um monte de recursos, ele podia fazer duas escolhas ali. Ele podia escolher entre a vingança e criar uma vida completamente nova para ele. Observa que na hora de fazer essa escolha, ele já tinha uma capacidade completamente aumentada de ser quem ele era. E se você tá se perguntando qual foi a escolha que ele fez, assiste o filme. Já que a coisa mais importante é perceber que todo mundo tem um Edmond Dantès dentro de si mesmo. Aquela parte, aquele diamante bruto que precisa ser lapidado. E a coisa mais preciosa nesse caminho é se autoconhecer, ter autoconhecimento. Que é só então que a gente consegue ter uma capacidade maior de se afastar dessas aparentes injustiças da vida e também criar essa capacidade aumentada de ser quem a gente é. É só assim que a gente realmente faz as nossas escolhas. E eu vou te falar que agora que quem ficou curioso fui eu. Porque eu fiquei pensando que depois que você fizer o seu teste lá na Findu e conhecer mais quem você é, você vai usar as suas capacidades aumentadas como? A gente se vê no vídeo 131. Um abraço e tchau, tchau.